Olá meu povo, a benção, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Euandilo, sou um Tata Cambondo e estamos aqui para conversar sobre a nossa apaixonante, fantástica, maravilhosa religião que se chama Candomblé. Eu sou um entusiasta da minha religião e fico apaixonado cada vez mais quando descubro as coisas, vou estudar um pouco e conheço a origem daquilo que a gente cultua, que a gente venera, que a gente tem fé. E hoje vamos conversar sobre como Quitembo se tornou o rei de Angola, ok? Vamos ao vídeo que está muito bacana. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a ajuda do meu irmão, amigo Gitu, que é um grande cambondo, historiador, que me cedeu material para que eu falasse bibliograficamente ou historicamente sobre o assunto abordado. Bom, gente, a religião ela é dividida, em fatos, mitos, lendas e histórias. A lenda é uma falácia, é uma fala fantasiosa sobre algum fato, sobre alguma coisa, sobre alguém, e essa lenda é criada em torno disso para que aquilo tome vulto, aquilo se torne ou verdadeiro ou que as pessoas acreditem. Às vezes a lenda é criada em cima de um mito real, que faz parte da história, e às vezes a lenda é criada em cima de alguma visão, alguma filosofia, alguma coisa que a pessoa tem, e para justificar aquela fala, ele cria a lenda em torno daquele assunto ali. A África Banto, os Bantos, que Banto quer dizer povo, o Banto, ele sempre quis ser adorado. O Banto não morre, ele passa da vida física para a espiritual, e quanto mais pessoas o adorarem, mais ele vive, mais ele vive e se homenageia a sua ancestralidade. Ou seja, o cara morre, ele tem um monte um clã grande que ele fundou com filhos, parentes e pessoas em torno disso começam a acreditar nas coisas que ele faz, que ele fala, e acaba, depois da sua morte, ele vira um ancestral. Depois de muitos anos, 50, 100, 200 anos, de tanto se pedir, tanto se falar, começa a acontecer as coisas de acordo com o seu pedido, aquele ancestral, que ele vira divino. E o espírito dele tem força e energia, força energética, e daí vem energia para ajudar as pessoas. A gente pode comparar um orixá, um inquice, um vodum, com um santo católico, que ele só torna-se divino depois de sua morte. Um santo católico, ele pode ser adorado pelas benfeitorias dele antes dele se tornar santo, em vida. Mas depois dos seus feitos, em cima de alguma coisa, tipo assim, algum santo milagreiro de cura de alguma doença que curou alguém em vida, e depois da sua morte ele foi almejado a santo, e depois de comprovações desses fatos de milagres, ele é canonizado e vira um santo de verdade para o ser humano. Na África, conta a história. Essa história é contada por o maior historiador que existiu até hoje, se chama Joseph Miller. Quem fala mesmo são as próprias pessoas que estudam a história, que foi o cara mais profundo, mais sério de antropologia, historiador da história africana. Houve uma época na África, vindo dos Zambundos, Quitembo foi um fundador de um grande clã, Eram três irmãos, muita gente não sabe disso, que fundaram esse grande clã, poderoso clã dos ventos, o rei das ventanias. E em uma grande época, esse culto de Quitembo veio dos Zambundos e migrou por toda a África Banto, Ele ficou muito famoso pelos seus grandes feitos reais, entendeu? Aí vem o mito sobre o fato, aí a lenda se tornou real sobre ele e se espalhou por todos.
ele era um homem muito generoso, mas no seu reinado, uma certa época, se assolou uma praga muito grande. A praga, as plantas não cresciam, os alimentos não cresciam, né? Não conseguia mais se criar animais para se comer, não existia mais caça, a água, uma grande seca, uma grande escassez de água, e as pessoas começaram a morrer por causa disso tudo, sob a grande praga. Então ele foi aos ingangas e aos quimbandas e rogou ajuda, pediu ajuda, e dos céus veio a ordem para ele que ele ia cuidar, ele ia conseguir curar essas coisas, curar essa praga, acabar com essa praga e curar as pessoas, extraindo da morte, do material morto, das plantas, ele extrairia a vida. Então Quitembo pediu à grande águia, ordenou, na verdade, a grande águia que fosse aos campos colher as flores e as sementes dessas plantas, dessas árvores que estavam secando, para trazer para ele. Ele pegou essas sementes, fez uma grande fogueira, colocou as sementes para secar, para torrar as sementes. Nessa fogueira, ele separou as sementes, pilou, juntou a cinza da fogueira com o caulim. O caulim é aquele material que você faz o giz, faz a pemba, misturou tudo e começou a passar nas pessoas, começou a curar as pessoas e começou a espalhar, ordenou aos grandes ventos que espalhassem esse pó por toda a África Banto, para que ela fosse curada, tanto as terras como as pessoas. E ele conseguiu reaver isso, conseguiu, as flores renasceram, os alimentos também, os gados foram curados, a água começou a voltar, acabou a seca e as pessoas começaram a se curar. E nessa época, as pessoas clamavam a Quitembo de fome, o ensejo da fome, a fome que eles passavam. Aí tem a contração das palavras Zaratempo. Zaratempo vem de Zalatembo. Zala quer dizer fome, apetite, e tembo quer dizer fase, ensejo, quer dizer aquele tempo ruim. Então quando a pessoa falava Zaratempo, ela estava clamando pela fome que ele sentia. Por isso usamos essa expressão para louvar tempo, para que ele não deixa que nós passemos fome. Quitembo quer dizer o ar em movimento, né? Que vem uma cotação da palavra Quitembuê, que vem de atmosfera também. Isto posto, ele mandou fincar uma bandeira branca, bem alta, bastante alta, e mandou que o vento a tremulasse, para avisar as pessoas que ali era uma terra de cura, que as pessoas poderiam vir, voltar, que seriam curadas por aquele grande pó. E coincidentemente, o nome da águia é Gongá. Essa é uma grande história, uma história verídica, segundo Joseph Miller. Essa história sobre esse fato e sobre esse mito que Quitembo se tornou rei de Angola, que muita gente não sabe disso, pensam diversas coisas, raciocinam diversas coisas que não fazem sentido, mas o grande sentido de Quitembo ser o rei de Angola é justamente porque ele é o Deus da cura. O Deus da cura não, o Deus que trouxe a cura, segundo os quimbandas e os ingangas, por ordem de Zambi. A palavra Quitembo, traduzida para o português, quer dizer o ar em movimento, quer dizer toda a manifestação de ar. Para mim, Quitembo está ligado no primeiro sofego, quando o bebê nasce, e no último sofego, quando a pessoa morre. Filosoficamente, pensando em Quitembo, foi ele que soprou a vela das caravelas que trouxeram nossos ancestrais para o Brasil. É ele que sopra a pá dos moinhos para triturar os nossos grãos. É ele que move as nuvens para um lado e para o outro, levando ou tirando a chuva. É ele que balança as árvores, caindo as folhas ao chão. Associado a Matamba, associado a Zazi e a Zambi,
é um inquice muito poderoso e é um inquice realmente, está ligado às estrelas, está ligado à atmosfera, que Quitembo vem de Quitembuê. Quitembuê quer dizer a estratosfera, a atmosfera. Quitembo também está ligado à passagem de tempo, às horas, às eras, os anos. Está ligado às estrelas, à lua, ao sol, à passagem de tempo. Realmente Quitembo é um inquice primordial para a vida do ser humano. Bom, gente, muito obrigado por assistir o canal. Fico muito feliz de tantos inscritos. Fico muito feliz de verdade, a bênção de todos. Espero que tenham gostado do vídeo, tenham entendido. Se gostou, compartilhe. Inscreva aí, curta o canal Vive Disso Aí, das pessoas gostarem. Deixe seu comentário se você gostou ou não. Não tem problema nenhum. A crítica construtiva é sempre muito bem-vinda, tá? Eu espero que Zambi e Quitembo abençoe a todos nós e até o próximo vídeo.